Não é aqui. Opa, tudo bom? Oh. Esse aí é a Natália tentando desligar a GoPro. A qualidade desse vídeo tá nas mãos dessa pessoa. Se não ficar bom, a culpa é dessa, que foi quem me ensinou. Essa história é sobre uma viagem dentro de uma viagem. Ter tido a oportunidade de viajar sozinha, e ainda para uma mostra de teatro, aconteceu num momento bastante significativo para mim. Eu venho de um período de depressão, que começou antes da viagem, mas que eu só me dei conta e busquei ajuda durante a viagem. E nesse processo, ter o Juan do meu lado foi extremamente importante. Tá com alguém que me ama com atitudes foi fundamental para que hoje eu tivesse vontade de viver de novo. Só que, nesse processo da minha recuperação, eu acabei ficando bastante dependente do Juan. E eu não queria isso, nem pra mim, nem pra ele. E eu sabia que enfrentar o desafio de viajar sozinha poderia me ajudar na minha relação comigo mesma. Em voltar a ter autoconfiança, me sentir segura sozinha e acreditar em mim. Quando eu contei pra minha psicóloga que eu tava com medo dessa viagem, ela me lembrou de algo que eu já tenho comigo. Coragem. Que a vida que eu tenho hoje, trabalhando e viajando, sem muito dinheiro nem planejamento, implica em eu já ser uma pessoa muito corajosa. E isso foi tão bonito, porque sem que ela soubesse, ela estava falando do motivo pragmático de eu ir a São Paulo. Eu fui falar sobre a minha pesquisa no teatro, que fala de afeto, cansaço e de coragem. Mas vamos voltar para onde isso começou. Eu sempre me achei uma pessoa razoavelmente corajosa. Pular em cachoeira, me apresentar no palco, pedalar sozinha por aí, fazer um mochilão. Mas para fazer essa viagem, eu senti muito medo. Acho que não dá pra ver, mas o Juan tá lá. Forte, parece que é uma despedida, um término. E eu só vou ficar uma semana e pouco no Brasil. É só isso. Eu tinha medo por 2 motivos. O primeiro era o trajeto do Peru pro Acre e vice-versa. Além de ser a primeira vez que eu andava de ônibus sozinha em outro país, e da insegurança e adaptação à altitude que a gente passou na Bolívia, e de todo o cansaço acumulado desde a saída do Chile 2 semanas antes, com noites mal dormidas dentro do ônibus, eu cruzaria uma fronteira sozinha e chegaria em um lugar que eu nunca fui antes, que eu nunca nem pensei que eu ia conhecer. Eu peguei um trecho do trajeto de ônibus mais longo do mundo, que vai de Lima, no Peru, até o Rio de Janeiro, no Brasil. Eu humildemente subi em Cusco e saltei em Rio Branco, no Acre. Um trajeto de quase 30 horas e muita, mas muita curva. Depois de deixar algumas pessoas pelo caminho que foram proibidas de entrar no Brasil, o ônibus chegou em Rio Branco. Eu me despedi, saltei e fui para minha hospedagem. E a coisa tava animada por lá, hein? Cheguei. Desde que eu conheci o Juan, a gente quer fazer tudo junto. Trabalhar, tomar banho, fazer feira, até para comprar pão na esquina, geralmente a gente vai os dois. E esse momento só comigo em Rio Branco me fez lembrar do quanto eu também gosto da minha própria companhia. Mas essa viagem teve uma importância bem mais profunda do que isso. Eu vou pintar o mar no fundo do seu olho. De lá refletiram 1000 tons rebatidos no oco. Depois da água a alegria suaviza seu rosto. E eu querendo tomar.
Não deixaram eu fazer o check-out tardio de graça, então eu só dormi, tomei um banho e fiz minha comida para passar o dia trabalhando no aeroporto. O aeroporto de Rio Branco é tão movimentado que durante algumas horas da tarde eles desligaram todas as luzes do lugar, já que não tinha uma alma viva lá além de mim. Foi durante esse trajeto que eu me dei conta que eu teria um problemão na minha volta. Depois de entender como acende a luz do quarto, eu conto pra vocês. Gente, não entendi. Não entendeu ainda. Qual que é o rolê? Foi punk pra caralho chegar até aqui. Hoje é segunda, 11 horas. E eu tô na função desde sexta às 5 horas do horário do Peru. E daí ônibus, muitas curvas, muito estressante. Eu passo mal em ônibus, em carro, principalmente quando tem muitas curvas. Eu tô há quase 4 dias praticamente sem dormir, estressada, exausta, passando mal de vez em quando e força na peruca, né? Hoje é o primeiro dia do evento. Bom dia! Tô com uma grande questão que essa volta tá muito foda. Porque o Itaú Cultural cobre apenas viagens nacionais. Então eu fui de ônibus de Cusco até no Acre, que era o aeroporto nacional mais próximo, pra poder vir pra cá com eles. E daí na vinda deu tudo certo, porque é justamente na sexta-feira que essa empresa faz. E eu precisava estar no Acre no domingo à noite. Então deu tudo certo. Mas na volta, a volta daqui eu saio na segunda-feira de manhã e estaria lá no Acre na segunda-feira. E teria que ficar 6 dias, 6 noites me hospedando pra poder pegar o ônibus só no domingo, pra chegar em Cusco na outra segunda-feira. Ou seja, eu ia ficar uma semana no Acre pagando hospedagem, pagando alimentação, pra pegar esse ônibus de novo, que foi horrível. Então tô tentando arrumar essa logística com eles. Sei que foi culpa minha, mas eu também não tinha essa informação de que essa empresa era a única que fazia isso, era a única forma de chegar. E tinha só uma vez por semana e era num dia tão azarento assim pra mim. Existe outra forma de chegar, que é pegando uma van, aí pega um táxi lotação, aí pega um ônibus, aí todo um rolê assim. E fui atrás disso, mas senti zero segurança. Até pessoas que estavam comigo nesse ônibus e que falaram que já pegaram isso, me deram um contato de confiança delas pra pegar, porque é muito inseguro. E falei com esse contato e não me senti segura. Ou seja, mano, é foda, né? Mas, tipo, prefiro pagar um pouco mais pra chegar em Cusco direto do que ter que passar por esse aperto que eu não conheço o lugar, não conheço as pessoas. Vou pegar um táxi que vai me deixar na fronteira e daí vou ter que esperar lá outro táxi até ele lutar pra chegar na outra fronteira, porque as fronteiras são separadas, não é tipo coladinha, que nem geralmente é. Então, tô nessa luta aí. Sinto muito Itaú Cultural, mas acho que tem que me cuidar, né? E essa é a missão de agora. Bom, tava trabalhando agora, vou tomar um cafezão de hotel pela primeira vez. Ai, nem acredito, me segura. É isso. E o segundo motivo, que me dava muito medo de fazer essa viagem, era socializar. Eu tenho muito interesse em pessoas, mas essas situações de socialização me causam bastante ansiedade. E topar essa epopeia toda para passar uma semana inteira interagindo casualmente e fazendo atividades com pessoas que eu não conheço era um baita desafio para mim. Eu me preparei para isso com a ajuda da minha psicóloga e também sinto que eu tive muita sorte, porque as pessoas eram admiráveis e a gente conseguiu criar um ambiente de acolhimento em que eu me senti querida. Manaus, Santa Catarina, Peru, vários lugares essa menina é a fauna, né? Uma coisa que eu esqueci
de falar que é importante aqui, o evento está sendo maravilhoso. Um momento para sentir, fazer arte junto e fazer pontes de fato. O nome do evento é A Ponte. Estamos tentando construir pontes. Com essa galera, visitamos espaços artísticos por São Paulo. Música marginal brasileira. Fizemos circo num grande delírio coletivo. Escutamos as pesquisas uns dos outros. Assistimos a peças incríveis de teatro e de circo. Falamos sobre teatro, escutamos. Eles não colocaram nem o morro e nem a zona noroeste, onde tem a maior favela de palafita da América Latina. Isso não estava no vídeo. Isso não passou no vídeo nem perto. O que passou? A praia, a orla, ali os canais, que a luz da rua é de LED. Não podia faltar aquela ida pro bar pra tomar uma cervejinha e papiar. E galera? E até a GoPro virou um personagem da ponte. Ai, tá sendo transmitida pela GoPro. Eu encontrei com a prima do Juan, a Danda. Tive a gostosa sensação de que eu fiz amizade pra vida toda, sabe? É vídeo, pode falar, né? Oi! É bumerangue! É bumerangue! Não pula não, porque não é pula, porque ela chama não. Sei, gente. Se pudesse escolher. Que era bem famosa, a Isabel, só que essa estratégia. Lembra da coragem? Falei sobre ela, sobre a coragem de fazer teatro estando numa sociedade cansada. E sobre essa peça aqui, Corajosa Sutileza em 8 Tempos, a minha primeira direção no teatro. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link da revista aqui embaixo, onde tem o meu texto e os textos de toda essa galera. A GoPro veio, gente! Hoje é sexta-feira e na madrugada de ontem para hoje que foi resolvida a questão da minha volta. Comprei por quase 1.400, coisa que tava quase metade do preço. Tipo, durante esses dias que eu tava na espera, passou até por R$800 a passagem. Daqui pra Cusco com 2 paradas vai ser na segunda-feira. Vai ser punk, mas vai ser bom. Tá sendo muito bom aqui, muito bom. Tô sendo bem feliz. Tem sido super intenso, muito intenso. Parece que eu tô há um mês aqui. Ainda não sei se meus pais vêm amanhã. Se eles vierem vai ser bom, que eu vou passar o final de semana com eles, vou rever eles. Faz quase, sei lá, deve fazer 8 meses que eu não vejo eles. A minha mãe veio. Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem vê-la. Pode continuar falando da Flor do Jordão. Ela se hospedou no mesmo hotel que eu e a gente foi conhecer um pouco a cidade, que na verdade era uma desculpa pra gente estar junto, né? Tu tá me ouvindo? RBS Notícias? Aqui é o Jornal Nacional. Ela não vai fazer você botar suas palhaçadas lá. Pode deixar, mãe. Ela viu que eu tava precisando descansar, então a gente foi pro hotel. E enquanto eu dormia, ela ficou no telefone tentando adiantar a volta dela pra poder cuidar da minha avó, lidando com o sistema revoltantemente burocrático das empresas aéreas. Depois de 6 horas no telefone, ela conseguiu. Quando eu deixei ela no Uber pra ir pro aeroporto no dia seguinte, o meu corpo quis ir junto com ela. A vida da sua família não para enquanto você tá viajando. E a minha família, especificamente, tem passado por situações bastante delicadas. Às vezes dói escolher estar longe. Todo carnaval tem seu fim. Então eu fui atrás de café pro recomeço. Nem todo país tem café que presta, gente. Fica a dica. Paula comprou equipamentos. Fizemos uma dívida? Fizemos. Estamos arriscando a continuação da viagem. Também. Mas temos equipamentos. Fauna tá crescendo.
Ai, gente, que delícia. Quero ver enfiar isso aqui na mala. Ih, não apertei o negócio aqui. Como a gente é doido, mas não é bobo, a gente aproveitou que eu fui pro Brasil para comprar novos equipamentos que vão aumentar a nossa qualidade audiovisual. O Juan pesquisou os que dariam o melhor custo-benefício dentro das nossas necessidades e a gente comprou pelo Mercado Livre. Vamos lá para o unboxing. Depois de apanhar muito para embalagem, um fone AKG leve, compacto e com um grave gostoso. Uma sapata para colocar o gravador em cima da câmera e transformar ela num megazord e parar de parecer tão muambeiro. Pra esse a gente tava ansioso. A gente já tem 3 microfones, mas todos eles são uns troção. Agora temos um lapela duplo sem fio. É uma californiana. Da 5. E por último, um negócio que eu não entendi direito, mas eu confiei no Juan. De São Paulo direto para o Peru. E aí chegou a hora de testar. Tá. Funciona! Você tá aparecendo no vídeo, amor. Com a mentoria do nosso consultor MacGyver de cinema, que felizmente vai precisar ser um pouco menos MacGyver agora, porque temos mais equipamentos! É tipo um óculos escuro pra câmera, entendeu? Ah. Tá, entendeu. É um filtro ND variável para a lente da câmera. Graças a Daisy, tudo funcionando bem. E depois de me despedir da minha mãe, eu me despedi também das pessoas amigas que eu fiz na ponte. A bexiga começa a falar, gente. Porque eu ainda tinha mais algumas surpresas me esperando. Cheguei no hotel com só 45 minutos para terminar de arrumar as mochilas, tomar um banho para ir pro aeroporto. Mas o meu cartão desmagnetizou e eu não conseguia entrar no meu quarto. Esperei, chamei, liguei, gritei e não apareceu ninguém na recepção. Aí eu mesma fiz. Como eu sabia magnetizar o cartão? Eu não sabia. Vamos ver se funcionou. Se ninguém faz pela gente, a gente faz a gente mesmo, né? Uau! Eu comecei essa viagem com medo, tentando acreditar que eu ainda era corajosa. Mas quando você atravessa uma depressão, você precisa renascer. E nessa transformação, reaprender habilidades perdidas pelo caminho. Devagar, é como se eu parisse a mim mesma. A ajuda do Juan na minha recuperação foi e está sendo fundamental. Mas quem está na linha de frente sou eu. Eu preciso conseguir caminhar só, sem depender tanto assim de alguém. Quero ser a minha própria referência. E até para outras pessoas. Quero me sentir capaz de enfrentar problemas. Coisinha que o Juan me ensinou. Aprender também a alça, porque daí eles desistem de abrir porque não vai ter como fechar. Mesmo com medo. O medo e a coragem andam de mãos dadas. Em São Paulo eu senti o medo e a coragem de me afetar, de me mostrar vulnerável, de chorar em público, de ter paciência com os meus próprios erros, deslizes, imperfeições. Senti que posso acreditar em mim, mesmo sem ninguém do meu lado. Mas felizmente, tinha. A ponte está sendo construída e ela leva para um lugar bom. Nesse caso, Cusco. Tá, eu acho que a saída é por lá, na verdade. Fomos adotados. Um cachorro. Tá com a gente desde quase o aeroporto, já faz 20 minutos. Aí, a gente vai ter que entrar no mercado. Você vai ter que esperar aqui fora, né? Nossa, parece que faz 3 meses que eu estive aqui. Ele vai comprar umas coisinhas também. Você não pode estar aqui. Cusco. Amor, ele me obedeceu. Eita.
Vixe. No nosso último dia livre no antigo Império Inca, a gente aproveitou essa cidade mágica. É muito engraçado que primeiro que a galera chega falando inglês com a gente. E a gente é irmão, porra, a gente sabe falar um espanholzinho. Aí a galera sai assim falando merci. Aí chego no aeroporto, na aduana, e a galera fala, francesa. Não, não é. Desculpa, não é. Sotaque de francês. A galera fica achando que a gente é da França. Olha que doido. Ou que a gente não é daqui de perto, assim, A né? gente? Né, que eu. A gente? Tem certeza? Merci. Como é que é? Desculpa, gente, não sei. Beaucoup. La aventura con tus zapatillas de pega, pega. Te caes, te limpias y te levantas. Te asustas si quieres hacerlo otra vez. Salto mortal otra vez. A gente voltou à Praça de Armas, também exploramos ruelas, galerias, igrejas e o mercado público. A gente encontrou até o busão do Batman. De los choferes borrachos, cuídala. Para no dia seguinte encarar 2 outras noites de ônibus para chegar até Pucallpa, na selva peruana, onde a gente vai comemorar os 3 anos da nossa relação e onde um caixa eletrônico engole o nosso cartão e não devolve mais. Ai, ai. Até o nosso próximo perrengue, quer dizer, aventura.